João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui a palavra de Deus, uma pergunta que fora feita. Esta pergunta foi articulada pela pessoa de João Batista, e ele vai utilizar-se de 2 dos seus discípulos para que fossem até Jesus e, em nome dele, fizesse esta pergunta. E nós não estamos falando de uma pergunta natural. Estamos falando de uma pergunta que ela atinge a questão espiritual também. Nós estamos falando aqui de alguém que coloca em xeque a identidade de outro. E se você já teve a sua identidade colocada em xeque, o teu caráter colocado em xeque, talvez você consiga entender o que Cristo vai passar. Qual que é a sensação que ele vai ter quando ele está sendo colocado em xeque, quando ele está sendo alvo de dúvida. E o que nós temos aqui, para nós entendermos, nós temos que voltar atrás no primeiro capítulo, segundo capítulo de Lucas, quando a Bíblia nos faz saber a respeito do pai de João Batista. O pai de João Batista, de acordo com a história, se chamava Zacarias. E Zacarias era alguém que prestava serviço a Deus, ele era um sacerdote. E ele tinha responsabilidade no templo, de acordo com a Bíblia Sagrada. Ele tinha a responsabilidade de oferecer ao Senhor Deus um culto. De acordo com a Bíblia e com a história, um homem chamado Davi, que foi rei de Israel, por que não dizer o maior rei depois de Cristo, ele que instituiu a questão de turno, esta questão de escala, trazendo para a nossa linguagem, quem é que vai abrir o culto, quem é que vai pregar, quem é que vai ministrar, enfim, dirigir o louvor. Esta questão de turno que nós temos na igreja, chamada escala, isto foi veiculado, idealizado pela pessoa de Davi. Davi sabia muito bem que Deus lhe tinha vedado a honra de construir o templo, Deus tinha vedado a ele esta honra, só que Deus não vedou a ele a honra de preparar caminho de maneira que o seu filho Salomão pudesse idealizar aquilo que ele tinha, colocar em prática aquilo que ele tinha idealizado. Então, mesmo que Davi nunca colocou um tijolo e nunca supervisionou um tijolo sendo posto no templo, é ele que vai preparar aliança com Irão, o rei de Tiro. É ele que vai fazer aliança com Irão, de maneira que, quando seu filho Salomão assume o trono, Salomão tem a pessoa de Irão, uma pessoa importantíssima na época, de maneira que pudesse trazer toda a prata que o templo precisara, o ouro e a madeira também. E Davi vai organizar o templo, quer dizer que ele não organiza apenas a questão estética, a questão estrutural, ele vai organizar também a questão espiritual, ele que vai determinar os cantores, enfim, os filhos de Asaf, Jedutum, Coré, ele que vai organizar o turno. De acordo com a história, os sacerdotes apresentavam-se no templo 2 vezes ao ano apenas. Ou seja, você teria apenas 2 oportunidades para você pregar aqui no altar, no ano. Você teria apenas 2 oportunidades para você cantar aqui no ano. Era tanta gente para prestar serviço, que quem vinha com alegria. A pessoa ficava pensando: meu Deus do céu, só daqui 6 meses agora, que eu vou poder retornar, que eu vou poder ministrar uma palavra. E nós estamos falando de alguém que, de acordo com a Bíblia Sagrada, capítulo 1 do Evangelho, conforme escreveu Lucas, versículo 9, a Bíblia diz que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo para oferecer incenso no altar do incenso. E todo o povo estava lá fora, aguardando aquele que estava representando o povo em oração por meio do incenso. O incenso representava a oração do povo. O povo estava lá fora e Zacarias estava aqui dentro, oferecendo para o Senhor Deus incenso no altar.
E o povo lá fora aguardando o quê? A resposta. Já que o sacerdote era aquele que levava a oração minha e tua diante do Senhor, o povo ficava dizendo assim, daqui a pouquinho vai ter resposta. O pastor William, trazendo para a linguagem de hoje, está apresentando as nossas queixas perante o Senhor. Daqui a pouco vai ter resposta. E o povo está onde? Lá fora aguardando. E o que nós temos? A Bíblia nos faz saber que daqui a pouco ele vai ter uma visão. Um anjo vai se apresentar ali junto ao altar do incenso e vai dizer, Zacarias, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas. A tua mulher, que outrora era estéril, não será mais estéril. Você há de ser pai. E a Bíblia nos faz saber que diante desta questão, ele vai simplesmente duvidar. Ele vai duvidar. O anjo não estava falando para Zacarias que a oração que foi ouvida foi aquela que ele apresentou a Deus tua, como seu interlocutor, como seu mediador. O anjo está falando assim, a tua oração, não é do povo não. Não é do presbítero Wagner Augusto não. É a tua. Qual? Aquela que ele fez desde que ele se deu por sacerdote. Aquela que desde que ele se deu por homem casado, ele vai dizer, Deus, eu estou já um período com a minha esposa, eu percebo que ela não consegue gerar, ela é estéril. É aquela oração que ele não faz por você, ele fez por ele. E sabe o que ele vai ver? Ele vai ver que os tempos vão passando, e Deus não vai lhe dando a graça de ser pai. Ele não sabe o que é ser pai. Ele vai apresentar a queixa de muita gente que quer ser pai, que quer ser mãe, que quer ser empresário, que quer ter alguma coisa elementar na vida. Agora ele olha e diz, cadê o sinal da criança? Você não está gestante ainda? A mulher fala, não. E vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Só que chama a atenção que quando chega o momento de Deus mudar a história dele, ele está no mesmo lugar que ele começou. Não é porque Deus não atendeu ele de pronto, que ele falou assim, bom, já que eu vejo tanta gente sendo abençoada por intermédio da minha pregação, dos louvores que eu ministro aqui, das profecias que Deus coloca na minha boca, dos aconselhamentos que eu tenho aconselhado, já que eu tenho ajudado tanta gente, porém não tenho sido ajudado, sabe de uma coisa? Eu vou deixar de cantar, eu vou deixar de profetizar. Não espere me ver novamente no altar, porque Deus, para mim acaba sendo uma vergonha, tanto tempo aqui, falando que o Senhor faz e vendo de fato o Senhor fazer na vida de tanta gente, mas na minha, não vejo. Eu não vejo nada acontecer. Não. Ele não tem esta atitude, este comportamento. Quando Deus vai mudar a história dele, ele está no mesmo lugar, fazendo o que, pregador? Cantando, pregando, pastoreando. Quanta gente chegou depois dele, precisando também ter um filho, querendo ter um filho, recebeu primeiro que ele, e ele continua ali na fila, e nada de escutar um barulho de criança. Ô meu filho, não reclama de barulho de criança não, porque tem tanta gente que queria ter este barulho, e não tem. Tanta gente que queria ter uma criança, sabe, para ela acordar de madrugada, mesmo no frio, e não tem. Eu estou falando aqui de um sacerdote que Deus lhe vedou isto, a honra de ser pai. A honra do quê? A honra da sua posteridade, a honra da sua descendência. E para um judeu isso era muito importante, você não ter descendência. Você não deixar uma lâmpada. Era importante demais para a cultura judaica. E a Bíblia diz que quando chega o momento do Senhor mudar a história dele, ele está aonde? Ele está no altar. Ele continua pregando ainda. E talvez ele não entrou naquela noite, naquela tarde, melhor dizendo, porque o culto no templo se dava durante o dia e não à noite. Ele não entra naquela manhã no templo, não entra naquela tarde, dizendo, Deus, eu ainda estou orando por aquele menino. Não. Ele está praticamente conformado, porque os anos se passaram, décadas se passaram, e Deus não materializou o seu sonho. Mas independente disso, o prazer dele está no Senhor. Ele está praticamente dizendo, Deus, eu estou satisfeito com o Senhor, eu me agrado do Senhor, independente do Senhor não atender a minha oração. E quando ele olha, ele vai ver um anjo ali, dizendo, Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. Você achou que não foi, né? Porque 80 anos 40 anos você lutando por algo, e você não vê este algo se tornar realidade, você vai falar, Deus não me ouviu. 10 anos você aguarda por algo, você não vê este algo, a tendência é nós falarmos assim, Deus não me ouviu. E o anjo vai dizer, olha, a tua oração foi ouvida. Foi ouvida. E a tua esposa lá de ser mãe, aí de acordo com a Bíblia Sagrada, ele vai olhar para o anjo, e ele vai duvidar, como que é impossível. A minha esposa nem ovular, não ovula mais, a mulher já é de idade. E se ela não ovula, não tem condição de trazer uma criança, fecundar uma criança. Ora, homem, você sabe que homem até 100 anos ele tem semente. Agora a mulher é diferente. Mulher parou de ovular, só milagre. Só Deus para fazer acontecer. O problema nunca foi Abraão, o problema foi Sara. Era Sara que não ovulava mais pela idade avançada. Abraão, 100 anos, ainda tinha semente. É por isso que os teólogos afirmam que Deus, ele tem útero, né? Olha aqui, chama-nos a atenção que quando chega o momento do Senhor apresentar a ele a vitória por meio do anjo, ele vai duvidar. Agora olha aqui, por que duvidou? Por que pede então, já que é para duvidar? Por que pede, já que é para duvidar? E nós estamos, infelizmente, vivendo um momento, nos nossos altares no Brasil, de um monte de pessoas, que eu trago um tema nesta mensagem desta noite, que é a geração de Zacarias e a geração de João Batista. Geração de sacerdotes e profetas que duvidam dele. E fala que é sacerdote dele. E fala que é profeta dele, só que duvida dele. Eu não estou entendendo como é que pode alguém falar de Deus e não acreditar nele. Pregar Deus para mim, mas não acreditar nele. É uma profissão então? Realmente então se trata de uma profissão? Eu me profissionalizei, mas na verdade eu falo muito dele, mas eu não conheço ele. Eu não confio nele, eu só estou pregando por profissionalismo. É como se fosse isso. Ele está ministrando, gente, no altar. E o povo está lá fora acreditando que aquele sacerdote que está ali representando eles é um homem que confia em Deus, mais do que todos eles, porque para falar aqui, para ministrar aqui, tem que ser alguém que confia em Deus mais do que muita gente na nave da igreja. Nós queremos que a liderança seja forte, não é? Exemplo, não é? De fidelidade, de crença. Não esperamos menos do que isso de alguém que fale em nome de Deus, que tenha comunhão com Ele. De que acredite em Deus independente da situação e circunstância da vida. Agora quando chega o anjo, ele vai dizer, não, é possível, isso aí não é verdade. Eu até falo que Deus muda a história do povo, mas a minha, mudar a história o quê? Zacarias, será possível que você não leu que a Sara, Deus mudou a história dela? Será possível que ele não leu que Rebeca não tinha condição de gerar? E de acordo com a Bíblia, Isaac vai orar insistentemente. E Deus vai mudar a história de Rebeca? Será possível que ele não leu que Ana era uma mulher estéril? Deus mesmo tinha cerrado a madre dela. Mas por orar com insistência, chorar e votar, Deus mudou a história dela? Ele vai duvidar. E quando ele vai duvidar, o anjo, eu vou chamar até de abuso de autoridade. Deus não mandou o anjo fazer aquilo, né? Pelo menos registrado na Bíblia não. Mas os anjos têm poder, delegado por Deus a eles, não é? E o anjo chegou como quem, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E você vai ficar mudo. Porque você não creu nas minhas palavras. Não é na palavra de Deus não, é na minha. Abuso de autoridade. Porque você não creu nas minhas palavras que eu fui enviado para te entregar, você vai ficar mudo. E um sacerdote mudo serve para quê? Naquela época, trazendo para a linguagem da Bíblia, naquela época, servia para quê? Para que serviria? Para nada. É como se Deus estivesse falando assim, olha,
Eu estou colocando para sentar pessoas que não acreditam em mim. É melhor você acreditar nele, hein? Porque se você ficar aqui cantando para a gente, pregando para a gente, aconselhando a gente, mas no fundo não acreditar nele, Deus vai colocar você sentado, Zacarias. E quando Deus coloca sentado, não há quem possa pegar pela mão, falar levanta. E quando Deus levanta, não há quem possa falar fica sentado. É o Senhor que faz, é o Senhor que mantém, a porta é dele, ele abre, ele mantém ou ele fecha. O governo é dele. Está na mão dele. Vai ficar mudo, porque não criou nas minhas palavras. Eu não consigo imaginar como é que Zacarias vai conseguir viver. Ele está pensando assim, bom, daqui 6 meses era para mim estar de novo lá, cantando lá, mas eu não posso cantar porque Deus não quer que eu cante. Era para mim estar pregando novamente lá daqui 6 meses, mas eu não posso pregar porque Deus não quer que eu pregue. O pastor até queria me convidar, mas Deus falou assim, não convida. Você consegue imaginar o que é ficar sentado, sendo ministrado quando você recebeu uma chamada de ministrar? Eu nesse mês agora de junho e julho, mês do meu aniversário também, dia 14 completo, se Deus permitir chegar até lá, né? Mês de junho e julho, completo 10 anos pregando evangelho no Brasil. E eu fico imaginando, meu Deus do céu, eu não consigo me imaginar sentado. Eu não consigo me imaginar sentado apenas sendo ministrado. Eu não consigo me imaginar, não consigo imaginar. Você que tem um ministério consegue se imaginar? É como peixe fora d'água. Se você sentar e nunca mais cantar um louvor aqui, eu acho que você vai cair em depressão. Porque o que te move, o que te mantém de pé, o fôlego dos seus pulmões é ministrar. É a chamada que Deus colocou na tua vida, no teu coração. O salmista uma vez deixou claro, ferve o meu coração com o quê? Palavras boas. Falo coisas no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor, ou seja, eu sei em quem eu tenho crido e aquilo que ele confiou em mim. Agora imagina você sentar sem poder levantar, porque Deus falou assim, senta. É isso que está acontecendo com gente no Brasil. É isso que está acontecendo com pastores no Brasil. Pregadores itinerantes no Brasil, gente que estão pregando por profissionalismo. Só por profissionalismo. Mas não acredita em Deus de momento nenhum, de modo nenhum, de nenhum modo. E acredite você ou não, Deus coloca sentado. Há pessoas que Deus tem colocado sentado. Há pessoas que Deus tem barrado, tem cortado, tem dito senta. Porque você não acredita em mim, então você não vai falar mais em meu nome se você não acredita em mim. Aqui está um sacerdote que Deus fez o sentar por meio do anjo, é verdade, mas o anjo tinha autoridade delegada por Deus e o que o anjo falou não caiu por terra. E o anjo vai falar uma coisa que é muito interessante. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Por que falar o nome? Eu só falo o nome para você quando você não conhece o meu nome. Você só fala o nome para mim quando eu não conheço o teu nome. Aí você chega e você se apresenta. Eu sou fulano, elano, tetrano, beltrano, ciclano. Agora, se fosse familiar a pessoa de Gabriel para o sacerdote Zacarias, não tinha por que falar, eu sou Gabriel. Já vai falar, bom, conheço. Estou acostumado a te ver. Sabe o que nós entendemos nisso? Que não tinha ele conhecimento de Gabriel. Ou seja, um sacerdote, quanto tempo ministra? 40 anos no mínimo. E ele conhece o que tem lá em cima? Não. Choca, não choca? Tem muita gente que não conhece o que tem lá em cima. Tem muita gente que não conhece o que tem lá em cima. Estudou a Bíblia de capa a capa, conhece a Bíblia, lê de trás para frente, de ponta cabeça, mas não conhece o que tem lá em cima. O que tem lá em cima tem que se apresentar ainda para muita gente. É por isso que ele vai chegar e vai falar assim, eu sou Gabriel, você não me conhece. Você não me conhece, eu sou Gabriel e eu assisto perante o Senhor. Geração de Zacarias, uma geração que não acredita em Deus e uma geração que não conhece o que tem no céu. Não conhece a autoridade do céu. Não conhece os dons do céu. Não conhece.
geração de Zacarias. Chama atenção porque este é quem? O pai do profeta João Batista. Aí lá vem João Batista, independente do pai duvidar ou não, aquilo que Deus vai falar por meio do anjo vai se cumprir, ele vai nascer. E agora ele vai começar a cumprir a sua chamada, que é abrir caminho para o ministério de Cristo. Que por sinal era o seu primo também de sangue. Agora o que nós temos aqui é João Batista fazendo a propaganda de Jesus. Dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. É João Batista como marqueteiro. João Batista como marqueteiro do ministério de Jesus não tinha como decolar. Não tinha como não decolar. Porque era alguém que tinha peso ministerialmente. Era alguém que tinha conceito. Era alguém que tinha respeito. E alguém que até Herodes, quando manda o matar, Herodes manda o matar contrariado. Porque Herodes temia o povo. Porque o povo tinha João como profeta. E Herodes também sabia que João Batista era um profeta. Mas só que como ele falou demais, e todo mundo que fala demais dá bom dia para o cavalo, né? E como ele quis também plagiar, esse negócio de plagiar pregação não está com nada, sabe? Plagiar a mensagem dos outros, isso aí não funciona. E parece que eu vejo o rei Herodes querendo plagiar aquilo que o rei Assuero tinha dito lá no livro de Esther. A rainha Esther, a irmã Esther, entrou na sala real, e ele vai vê-la na porta, ele vai ficar deslumbrado com a beleza dela, e vai estender o cetro para ela. E a Bíblia diz que quando ela chega diante dele, ele faz a pergunta: o que você tem? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu vou te dar. E mais tarde Herodes vai repetir a mesma coisa. A menina dançou talvez uma dança do ventre, não sei. Acho que foi mais ou menos isso. O rei ficou louco com aquilo. Estava na carne pura, né, claro. E vai dizer assim: mulher, pede qualquer coisa que eu te dou, até metade do meu reino. Plagiou Assuero. A menina tinha uma mãe, que a mãe não gostava do profeta João Batista por conta de um ato errado que a mãe praticara e que o profeta cutucou, falando que não podia fazer aquela atitude, não podia ter aquele comportamento. E quando ela correu e falou assim: ô mãe, ele pediu para mim, ele falou para mim, falar o que eu quero. O que eu falo? Viagem para Disney World? O que eu falo? Camaro amarelo? O que eu peço, mãe? Casa no Alphaville, São Paulo? O que eu peço? A mãe falou assim: olha, a cabeça do profeta. Aí porque o rei tinha feito o juramento e palavra do rei não pode voltar atrás, ele foi obrigado a mandar ir no cárcere e cortar a cabeça do profeta. Falou demais, né? Quis plagiar, acabou dando errado. Resultado: antes do profeta morrer, o que foi que aconteceu? Uma coisa muito ruim, que foi o versículo que nós lemos aqui. João Batista está preso naquela prisão que ele está, ele não sai dali, ele só sai dali morto. E ele vai simplesmente enviar 2 discípulos dele até Jesus com a pergunta formulada por ele. Pergunta para o meu primo se ele é mesmo aquele que havia de vir, ou se nós aguardamos outro. Sabe quem está perguntando se Jesus é verdadeiro ou não? Aquele que falou que ele era. Você consegue entender isso? Aquele que não vacilou ao apontar o dedo e dizer para todo mundo de Santo André: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que Deus deu para ele um sinal, porque Deus falou assim: aquele que você vê o Espírito descer em forma de pomba é o que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Olha aqui, ele tinha um sinal de Deus. Garantia que realmente Jesus era o Cordeiro de Deus. Enquanto João estava livre, enquanto João estava com liberdade, enquanto João estava com carro zero, enquanto João estava com salário abençoado, enquanto a crise não chegou na empresa de João, parece que eu vejo João dizendo: ele é o Cordeiro. Parece que eu vejo João dizendo assim, eu ouço ele dizer: ele tem na sua mão uma pá e limpaeira. Parece que eu ouço ele falando assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Isso quando está em liberdade, né, João? Bastou Deus permitir um revés na vida. Bastou Deus permitir uma adversidade na vida. Bastou Deus permitir uma situação ruim na vida, de conhecer a cadeia,
para João começar a olhar, repensar aquilo que pregou, chamar 2 dos seus discípulos quando foram visitá-los, quem sabe num domingo, né, de manhã. E olha, eu estou meio com dúvida. Eu estou achando que tudo aquilo que eu preguei não é verdade. Porque olha a situação que eu estou. Meu casamento acabou. Meu noivado acabou. Meu namoro acabou. Eu perdi as minhas economias. Eu tinha dinheiro guardado, mas olha, eu estou devendo na praça. Olha a minha saúde, como é que está a minha casa. Todo mundo tem uma enfermidade diferente. Enquanto João está gozando de liberdade, João está apontando o dedo e falando assim, ele é o cordeiro. Ele é o noivo. Ele é mais poderoso do que eu. Bastou João cair atrás das grades para João chamar 2 discípulos e perguntar. E falar, fale para ele, pergunte se ele é mesmo ou não. Geração de João Batista. Mesmo com o sinal de Deus, ainda consegue duvidar dele. Mesmo com o sinal de Deus, porque quem te deu o sinal foi Deus. Deus foi te buscar na tua casa. Antes de alguém pregar o evangelho para você, antes de chegar um pregador itinerante, você ouvi-lo pregar no altar, antes de um evangelista te buscar você na rua, te entregar um folheto, convidar você para vir, Deus já tinha ido falado contigo no teu psique. Deus já tinha falado no teu coração. E você consegue ainda duvidar dele, João? Você ainda consegue duvidar dele por meio de uma situação adversa que ele está permitindo você viver? Olha aqui, eu fui procurar entender, falei, como é que pode pregar tanto sobre ele? Duvidar dele assim? Aquele que foi o marqueteiro da agenda de Jesus, aquele que fez a agenda para Jesus pregar no Brasil, no exterior, agora duvidando dele? Da onde foi que João saiu mesmo? De Zacarias, não foi? Então, a Bíblia diz, se a raiz é santa, os ramos também são. Quem do impuro tirará o puro? Ninguém. Se o pai duvidou, o filho não vai duvidar? O que você está plantando? Porque o que você está plantando, o teu filho vai copiar. Se você ora, seu filho vai orar. Se você jejua, seu filho vai jejuar. Se você estuda a palavra de Deus, seu filho vai estudar. Se você é submissa à autoridade constituída, governo, enfim, autoridade espiritual, pastor, pastora, líder de departamento, se você respeita a autoridade humana e espiritual, teu filho também vai respeitar. Se o pai duvidou, o filho não vai duvidar? Está entendendo a gravidade disso? De uma atitude errada que eu possa estar tendo hoje, vai refletir no meu filho amanhã. Uma atitude errada que você está tendo hoje, vai refletir na tua filha amanhã. Pregador, essa maldição, não, é exemplo. Eles vão copiar. De uma forma ou de outra, talvez até inconsciente, eles vão copiar. Vai se ver na vida do teu filho aquilo que infelizmente pessoas estão vendo na tua vida. Nós estamos falando aqui de um profeta que vai conseguir chegar ao cúmulo de duvidar do seu primo. Agora olha para mim, imagina o gosto amargo que ficou na garganta de Jesus. Você está pregando, você está com um público diante de você, aí daqui a pouquinho vem 2 discípulos do teu primo. E você olha para eles assim, você abre aquele sorriso como quem João mandou eles virem aqui para perguntar como é que está o trabalho, com certeza, né? João quer saber como é que está o trabalho. Essa mocidade continua cantando abençoadamente, poderosamente. Ministério de louvor, os obreiros organizados, bem vestidos espiritualmente falando. Quer ver que João quer informação se a igreja está crescendo, como é que está, o andamento da construção. João quer saber como é que está. Pro o bem. Meu Deus do céu. Jesus está diante dele tem uma multidão. Aí lá vem os 2 discípulos do primo dele. Ele vai parar de falar um pensamento meu. E os 2 vão chegar com liberdade. Jesus fala, bem-vindos. Sois bem-vindos? Ó, são obreiros do meu primo. Congregam na igreja do meu primo. Eles vão perguntar em alto e bom som, Jesus, não estamos aqui para perguntar da obra, não. Se vai ser inaugurada daqui 1 mês, daqui 1 ano, não.
Estamos aqui para te fazer uma pergunta. O Senhor é verdadeiro, trazendo para estas palavras, nua e crua, ou o Senhor é falso? Colocar em xeque o teu caráter, eu e você, é uma coisa. Eu conversar com você num cantinho, somente eu e você, e indagar o teu comportamento, se você é ou se você não é, é outra coisa. É uma coisa. Agora, uma coisa é chegar aqui no altar, com o microfone na mão, e colocar em xeque você perante todas essas 500 pessoas aqui. Como é que você fica? Que gostinho fica na garganta? Hã? E quem é que está perguntando isso? É alguém que nunca... É alguém que conhece Ele. Alguém que conhece Ele melhor do que qualquer um, porque foi aquele que abriu o caminho para ele chegar aonde ele estava chegando. É um profeta. É um profeta que foi preparado no deserto para ser quem era, para ser quem foi. Você entendeu? E as pessoas têm uma atitude assim, ora, se a família não está apoiando, por que eu vou apoiar? As pessoas têm esse comportamento, se a esposa não apoia ele, é porque alguma coisa errada deve ter. Porque quando a esposa não apoia, quando o esposo não apoia, As pessoas têm esse tipo de pensamento, que quando a tua família não está contigo, não te apoia, é porque alguma coisa errada tem. Agora imagina quem está colocando em xeque a chamada de Jesus, não é um estranho não, é a família dele. É seu primo de sangue. E as pessoas vão pensar o quê? Bom, se o primo que é primo de sangue não confia nele, por que eu vou confiar? Entendeu? Se a família não está apoiando ele, por que nós vamos apoiar? Por que nós vamos apoiar? Há quem diga que o ministério começa em casa, não é? Só que Moisés começou também o seu ministério na sua casa, não foi? O Senhor mandou fogo lá na sarça, no quintal de trabalho, no ambiente de trabalho dele, e ele sai levando Zípora e Gerson para o Egito para libertar o povo do cativeiro do Egito. E o que nós temos de acordo com a Bíblia? Nós temos no meio do caminho aparecia um anjo para matar Moisés. Por que o anjo quer matar? Porque mesmo chamado por Deus, com uma grande tarefa, ele tinha deixado a desejar. E o que Deus nos faz saber? De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus nos faz saber que o anjo aparece para matar. E quando o anjo vem para matar, porque mesmo tendo um grande chamado, Deus pode aparecer com uma espada na mão para nos matar. Se nós falharmos de repente uma questão X, Ele é o autor da vida. E o que nós temos? Nós temos um homem chamado por Deus de fato, que o anjo aparece para matar ele, porque ele não tinha cumprido com o ritual chamado circuncisão. Gerson não tinha sido circuncidado. E a irmã Zípora, a esposa de Moisés, esposa abençoada aquela, a Bíblia diz que ela vai pegar uma faca e vai circuncidar um menino. Por que ela vai circuncidar? Porque o marido talvez está no chão, se retorcendo de dor, quase morto. Não sei qual foi o tipo de golpe que o anjo deu nele, talvez foi uma asfixia, talvez foi um começo de infarto, não sei. Porque Deus não precisa pôr a mão em ninguém para Deus matar, não precisa. Eu só sei que quem vai fazer a operação sem anestesia no menino é a mãe. Só que ela faz aquilo com raiva. Ela faz aquilo a contragosto, porque que mãe que gosta de ver uma criança gritando e a mãe na carne viva arrancando pedaço da criança sem anestesia? Se mãe não tem estrutura nem para segurar quando o médico vai aplicar uma benzetacil, imagine você mesmo operar o seu filho na faca. Arrumar alguma coisa ali e cumprir com o ritual. Ela olha para Moisés e fala: para mim você é um sanguinário. Eu não concordo com esse negócio de ministério mais não. Eu não concordo com esse negócio de ministério, que esse ministério seu, meu filho tem que sofrer desse jeito. Olha o coitadinho gritando de dor, por sua causa. Ela vai pegar Jetro e vai voltar para onde? Para a casa do pai. Aí Moisés fica em dúvida: e agora? O Senhor falou para mim que tem uma obra comigo lá no Egito. Só que a mulher que eu casei está fazendo o quê? Está simplesmente me abandonando no meio do caminho e voltando para casa levando o fruto do nosso casamento, que é o nosso filho. Entre continuar ali na terra de Midian e seguir para o Egito, ele segue para o Egito. Ele vai para o Egito. Então entenda que nem todo mundo que vai fazer a obra de Deus realmente goza do apoio incondicional da família.
Ele saiu para fazer a obra de Deus no Egito com quem? Com a esposa. Mas ele chegou lá com quem? Sozinho. Porque ela voltou para trás. Mas o Senhor disse, vai porque Arão, o teu irmão, está vindo a teu encontro. E os dois foram e falaram a Faraó, e você sabe o final o que deu? Libertação. Com ajuda ou sem ajuda dele ou dela, vai ter libertação para pessoas porque Deus é contigo. Com apoio ou sem apoio dele ou dela, vai ter libertação para muita gente porque Deus é contigo. A Bíblia vai nos fazer saber, fechando a mensagem, que Jesus ele vai receber, pensamento pessoal meu, uma pancada na moleira. O seu primo duvidando dele. E sabe o que é pior? Enviando interlocutor para falar com ele. Ora, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo alguém que está praticamente nos últimos dias de vida. Duvidando de Jesus, sim, mas acreditando em homem. Quem? Homem. Duvidando do seu Senhor, do seu Deus, mas ao mesmo tempo que está duvidando do seu Deus, está acreditando em homem. Você e você, vai lá e pergunta. Quer dizer, o que os dois falar, está falado. Você entendeu? O que os dois falar para mim, está falado, mas o que ele falou para mim, eu não acredito. Acredita na bandeira partidária, mas não acredita na promessa, na Bíblia. Acredita no plano econômico, mas não acredita na Bíblia. Eu estou falando aqui de um João Batista que vai acreditar em dois homens. E deixa de acreditar no seu Criador, no seu Senhor. Porque Jesus é Deus, todos nós sabemos disso. Vai lá e pergunta. Os dois chegaram e perguntaram, o Senhor é verdadeiro mesmo ou o Senhor é falso? Nós podemos guardar a palavra ou nós temos que ir para outra religião aí, hein? O Senhor é verdadeiro ou o Senhor é falso? Agora se coloca no lugar de João Batista. Se os dois ao chegar lá, dissessem para Jesus uma coisa diferente do que Jesus era e provou que era, ele e João iam acreditar naquilo que saiu da boca de homem? E para onde João iria? Para onde iria a alma de João? Entrar na eternidade sem acreditar em Jesus como Salvador, vai para onde? Para onde vai? Entrar na eternidade, morrer sem acreditar que Jesus é o único Salvador, acreditando apenas em religião A, B, C, D, ou filosofia humana, vai para onde a alma dessa pessoa? Não tem outro lugar, só tem inferno, ou céu ou inferno. Céu é só para quem acredita em Jesus como único e suficiente Salvador e gruda nele. Fraco ou forte, está grudado nele. E o que nós temos aqui? Nós temos um profeta. Se fosse um novo convertido, vamos lá, né? Se fosse um jovem ainda, uma pessoa em formação, um adolescente, vamos lá. Mas não, alguém que profetizou sobre ele, falou sobre ele, acreditar em dois seres humanos no final da vida. Colocar a alma na mão de alguém como eu, acreditar naquilo que eu estou falando como sendo a minha palavra, a última palavra. Você já pensou se João morre naquela noite? E os dois tivessem chegado e falado assim, ele não é não. Ele falou que não é. João ia para onde? Perder o pescoço e ia perder a alma também. Não ia entrar na eternidade apenas sem a cabeça, fora do corpo, ia entrar sem a alma, sem o espírito também. O espírito não voltaria para a mão de Deus, mas não teria o destino céu. Olha aqui. Que você possa ter conhecimento pleno dele. Que você não dependa de um culto para você vir acreditando se ele é ou se ele não é. Que você não dependa de vir para a igreja, ouvir um pregador para você ter certeza de quem ele é, quem ele não é. Você tem que saber isso agora, hoje. Você não pode ficar condicionado a um programa de televisão para saber se Jesus é ou se não é. A um livro de um grande escritor para saber se ele é ou se ele não é. Você não pode depender daquilo que sai de mim para você ter certeza de quem ele é. Se a trombeta der sonido incerto, quem se alistará para a batalha? E se o pregador não está no seu dia, você fala assim, Deus, eu estou indo lá hoje.
na Assembleia de Deus, Ministério das Nações, ali em Santo André. Eu estou indo lá hoje. Se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais para a tua casa. Já pensou se eu sou o pregador da noite e se no dia eu não estou no meu dia? Você vai para onde, minha filha? Se você sair de costas para Deus porque a trombeta aqui não deu um sonido certo, que você queria ouvir, e você sai de costas para Deus porque você não ouviu o que você achou que tinha que ouvir, e você morre lá fora, você vai para onde? Os seus olhos têm que estar fitos nele. Fitos nele. É verdade que nós dependemos um do outro, é verdade que Deus coloca pessoas pontuais do nosso lado, mas nós temos que ter um conhecimento dele em nós aqui. Ele diz que o reino dele está em nós, está entendendo? É dentro, tem que estar aqui dentro. A salvação já tem que estar aí dentro. Quem ele é já tem que estar aí dentro. O conceito sobre ele tem que estar aí dentro. Não pode vir ainda, tem que estar aí dentro. Glória a Deus. Jesus se decepciona com aquilo, na ótica humana, porque ele nem responde. Ele poderia falar, eu sou sim, claro que eu sou, mas ele não vai falar. Ele já falou para Moisés, eu sou, lembra? Perguntar de mim, fala que eu sou, só isso, eu sou. Aí veja bem, ele não responde, porque tem pergunta que nos arranca do chão. A gente fica assim, sabe, como é que pode justo fulano duvidar de mim? Cresceu comigo, mesmo berçário maternal, duvidando de mim. O mesmo deserto que ele foi criado, eu também fui criado. A mesma forma miraculosa que ele foi formado, que ele veio ao planeta, eu também vim. A mãe dele não tinha como gerar mais, tinha idade avançada. A minha mãe era virgem, quer dizer, milagre na senhora de idade e milagre na moça. Ambos modos miraculosos para tanto eu como ele vir ao planeta e não acreditar em mim. Jesus nem respondeu, porque tem coisa que a gente fica tão assim ruim por dentro, nos estraga por dentro, que nós não conseguimos nem responder. Jesus vai responder como? Ele vai fazer milagre. Enquanto está duvidando de mim, eu estou pregando. Enquanto está colocando em xeque quem eu sou, quem eu não sou, eu continuo pregando. São 10 anos pregando. São 10 anos pregando, se Deus quiser vai ser mais 10. A vontade é dele, a soberania é dele. Enquanto estão duvidando de você, continua fazendo o que você está fazendo diante dele. Continua fazendo o que você está fazendo perante o teu Senhor. Aleluia. Ele não vai responder palavra nenhuma. Ele vai curar pessoas ali. E os homens estão olhando aquilo. Olha, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo. Aí aqueles homens vão embora. Ele não falou uma palavra. Ó, eu sou, ou eu não sou. Eu sou, ou eu não sou. Ele só fez milagre. Ele disse, fala para João que o que vocês viram aqui. Só isso. Mas em nenhum momento ele falou assim, eu sou. Os milagres vão falar quem ele é. Já que João tem que ver milagre para acreditar, embora João não está nem vendo, está confiando nos olhos dos outros. Mas tudo bem. Os dois viram a esquina indo embora. Quando eles viram a esquina indo embora, a multidão parece que eu vejo de boca aberta como quem, Jesus, que coisa chata, Jesus. O seu primo duvidar do Senhor, mas a gente não duvida não, a gente confia, viu? A gente confia no Senhor, fica tranquilo. Olha aqui, quando eles viram a esquina, pensamento meu, quando estão indo embora, Jesus chama a multidão e fala assim, gente, atenção aqui. Eu não vou falar sobre mim, eu não vou falar daquilo que eu acabei de sofrer, que realmente foi algo muito ruim, foi deselegante da parte do meu primo. Eu só quero falar sobre ele, e não sobre mim. O que vocês saíram para ver no deserto? Quando vocês iam para o deserto para ouvir um pregador, vocês iam para o deserto para ouvir o quê? Vocês iam para ver que? Uma cana agitada pelo vento? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês iam para ver? Vocês iam para ver o quê? Um homem ricamente vestido? Vocês iam lá para escutar isso? Nas concentrações cruzadas que João fazia no deserto? Conferências?
O que vocês saíam para ouvir, para ver? Um profeta? Aí o próprio Jesus, que faz as 3 perguntas, ele vai dar uma resposta. É a maior das respostas. Eu vos digo que é mais do que profeta. O que vocês saíram para ver no deserto, o que vocês saíam para ouvir no deserto, não é um profeta, ele é mais do que um profeta. Você entendeu o que Jesus está fazendo? João acabou de colocar em xeque quem Jesus era. Jesus podia falar assim, ó, João para mim é um incrédulo. Jesus podia falar assim, diga para o meu primo que ele é um incrédulo. Diga para o meu primo e lavar a cara, criar vergonha na cara. Não. Jesus não diminui João em momento nenhum. João diminuiu Jesus. Aquele que falou, é necessário que ele cresça e eu diminua, acabou diminuindo na pergunta. Colocando em xeque. Mas Jesus não diminuiu João. Jesus está olhando para João com um olhar de misericórdia. E ele está dizendo para todo mundo, gente, não fala mal de João. Não diga que João se perdeu pelo caminho. Não diga que João, porque está preso, agora está contra mim, contra a palavra. Não. Eu quero que vocês lembrem de João, não da maneira que João se fez apresentar aqui hoje. Se lembre de João, nem da maneira que vocês o conheceram outrora. Se lembrem dele mais. Ele é mais do que um profeta. Ele é mais do que um profeta. Talvez aqui, perante esta mesa, que nós estamos aqui no culto de Santa Ceia do Senhor. Talvez estamos diante de pessoas aqui que diminuíram ele. Uma atitude sua diminuiu ele. Um gesto teu diminuiu ele. Uma palavra sua diminuiu ele. Talvez perante a sua família, perante os seus amigos de faculdade, escola, trabalho. Um gesto teu, talvez no trânsito, diminuiu ele. Jesus está olhando para você e está dizendo, ainda que você me diminuiu, eu estou aqui te aumentando. Eu estou aqui te promovendo. Eu não vim para condenar o mundo. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo seja salvo por ele. Há quem diga que se Judas tivesse esperado, acreditado em Jesus como Salvador, Judas não tinha se matado. Ainda que Judas cometeu um ato muito grave de trair o sangue inocente, ora, se Judas acreditasse em Jesus como aquele que ressuscitaria ao 3º dia, era só esperar o domingo. Era só esperar o domingo, Jesus estaria lá novamente. Não teria por que se enforcar. Se você acredita nele como teu Salvador, ainda que você tenha errado contra ele, não tem por que se enforcar. Você pode ter errado, eu posso ter errado, nós podemos ter falhado, mas se nós confiamos que ele veio para nos salvar dos nossos pecados, não tem por que se matar. Não tem por que se matar. Não tem por quê. Mas eu diminuí ele, pregador, eu tive atitudes que realmente, olha, eu me decepcionei comigo mesmo. E decepcionei o meu Criador, mas ele está dizendo assim, fica tranquilo, João. Fica tranquilo, João. Eu estou te absolvendo. Eu estou te perdoando. Eu não vou jogar você fora por conta de uma atitude ruim que você teve, João. Eu não vou jogar você fora por conta de uma atitude errada que você teve, João. Não, João, de maneira nenhuma. Você pode ter me diminuído, mas eu estou te aumentando, eu estou te promovendo. Você vai entrar na eternidade não como um profeta, mas como o maior profeta que os homens conheceram, como o maior profeta nascido de mulher. Fechando para voltar a palavra ao meu pastor, o que nós temos aqui? Talvez João Batista, quando chega lá na cadeia, quando chegam na cadeia, os seus mensageiros vão dizer, olha, Jesus é mesmo, porque curou, salvou, libertou. Só que depois que chega aos seus amigos, vai chegar a informação. Qual a informação? Informação que eles não ouviram, porque quando Jesus fala que ele é o maior, eles já tinham ido embora. Só que a notícia corre. E boca a boca corre mais ainda. E alguém vai dizer, olha, depois daquela gafe que você cometeu lá, João, a informação que deram é que o seu primo não ficou brigando, falando coisas sobre o teu respeito, tirando de você também, já que você tirou dele, aparentemente. Não. Sabe o que ele disse para todo mundo ouvir em alto e bom som? Que você é o maior.
que não tem ninguém que prega melhor que você, João. Não tem ninguém que ministra melhor que você. Não tem ninguém que pastoreia melhor que você, que aconselha melhor que você, que intercede melhor que você. Não tem ninguém, João. Pense em João enchendo os olhos de lágrima. Você consegue se colocar no lugar de João? Pense em João recebendo aquela informação. Ele falou que eu sou o maior. Ele falou que eu sou o maior, falou. Ele disse que você é o melhor que ele tem, João. Deus está olhando para você, mesmo com toda a falha tua e minha, e está dizendo, você é o melhor que eu tenho. Você é o melhor que eu tenho. Ô jovem, ainda que alguém vai dizer para você que você é débil, que você é fraco, que você levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Deus está olhando e está dizendo, você é o melhor que eu tenho. Você aí na nave da igreja, Deus está falando assim, você é o melhor que eu tenho. Você é o melhor que eu tenho, você é o melhor que eu tenho. Não há ninguém nascido de mulher que seja melhor do que você. Você é o melhor que eu tenho, é o melhor que eu tenho, é o melhor que eu tenho. Você é o melhor que eu tenho. Ah, João, quem sabe quando chega o momento de perder o pescoço, alguém vai perguntar, tem um último pedido, João? O que você quer? Quer um Danone, quer uma água com gás? O que você quer antes de morrer? João vai dizer, me dá uma carta aí, me dá uma caneta, um papel aí. Eu quero mandar uma carta para o meu primo. Eu quero pedir perdão para o meu primo e para o meu Deus. Talvez seja este o último gesto que João teve. Pedir perdão para Jesus por ter, naquele momento, negado Jesus. E ter mesmo assim, após negá-lo, tendo sido promovido por ele. Promovido por ele. Maior profeta nascido de mulher. Pregador, como assim maior? Jesus falou que para ser maior do que João, tem que ser o menor no reino do céu. Alguém sabe quem é o menor no reino do céu? Alguém sabe quem é o menor no reino do céu? Não. Então, se não sabe, então o maior continua sendo João mesmo. Continua sendo João. Não teve profeta maior do que João Batista. Deus abençoe. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, pastor William.